Ciro Conte, entrevista. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui em nosso estúdio Adenilson Rocha, que é deputado estadual por Sinop, está no exercício de deputado agora na Assembleia Legislativa. Adenilson, prazer enorme tê-lo aqui no nosso microfone. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, João, bom dia, Laurindo, bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui falando com a Conte, falando com o Estado do Mato Grosso, falando principalmente com a minha região norte do Estado do Mato Grosso. A gente sempre está à disposição para estar conversando e também a prestar conta para a população. Como a gente falou, nós somos funcionário público e nós temos que mostrar serviço para a população, porque eles que nos pagam e eles que nos mantêm aqui para buscar esses serviços de qualidade. O nosso saudoso Dante de Oliveira, que é do PSDB, sim, grande história. Seu partido, né? Ele tinha uma frase fantástica, ele falou: eu gosto dos deputados que vêm na suplência, porque só vêm para trabalhar. Não tem jeito, o espaço é curto, vem um punhado de projeto, um punhado de coisa para fazer. Essa é a minha fala, João. Eu falei para todo mundo, eu não vim para tirar férias aqui em Cuiabá, eu vim para trabalhar. Nesse período que eu estiver aqui, eu vou fazer 6, 12, 24 meses, fazer valer mesmo a pena, sim, porque até mesmo aquela população ela precisa de mais representantes para atender a demanda de lá. E Denilson, quando a gente entra numa candidatura, você cria uma plataforma de trabalho, né? E quando você tem a oportunidade, você quer colocar os seus principais projetos, né? Nesse espaço de tempo, né? Quais são as suas ansiedades? O que você está montando aí para esse período? Eu sempre fui um parlamentar da cidade de Sinop, um vereador de segundo mandato, sempre trabalhei na área da saúde, sempre foi minha bandeira principal, porque até mesmo a gente sabe das demandas que tem naquela região norte, a gente sabe das dificuldades. Quando eu vejo vocês falarem aqui da capital sobre UPAs, sobre não ter os centros de pediatria, sobre o acolhimento, é o mesmo problema que temos na região norte. A única diferença é que lá realmente não tem mesmo. Aqui tem as possibilidades de ter alguns pontos de referência mais próximos. Naquela região não. Na região lá a gente tem muita dificuldade com especialistas, muita dificuldade em atendimento e a gente fica muito próximo, dependendo de uma fila de regulação do Estado, onde nós temos aí uma quantidade de pessoas gigante aguardando. Filas, cirurgias eletivas, UTIs. Ontem mesmo, no período de 2 horas, aí eu tive mais de 4 pedidos de UTIs. Sim. E aí que eu falo para você, quando vem a família para você pedindo esse sufoco, é que ela realmente precisa. Ela está num momento ali que ela esgotou todas as forças dela. Todas. Então ela veio a você como uma referência. Então o meu trabalho sempre foi essa área da saúde. Eu digo o seguinte, nesse período que eu estiver aqui na cidade de Cuiabá, na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, se eu conseguir pelo menos deixar esses leitos de UTI pediatra na cidade de Sinop funcionando, para mim já uma boa parte do meu trabalho já está suficiente, que eu agora vou buscar outras demandas que a gente precisa fazer. Então, uma pauta principal nossa, sim, é a saúde. Mas temos outras demandas também, tem outras vertentes. Nós temos a duplicação da BR-163. O Nortão interliga pela BR-163, ela corta a BR-163. Eu vindo para Cuiabá segunda-feira, naquele tráfego intenso ali, sim, para e siga, dificuldade, sem encostamento, sem nada, pensando quanto tempo nós ficamos ali pagando pedágio para uma empresa que simplesmente não ajudou, não fez nada, e quantas vidas, quantos sonhos deixaram de existir em cima daquela rodovia. Tem uma questão que eu falo, Denilson, até porque eu morei em Sinop um tempo, né? Não existe cidadão que more na 163 há mais de 10 anos, e está ali há 50 anos, há mais de 10 anos, que não perdeu alguém da família ou um conhecido querido nessa BR. Exatamente. Exatamente. Até, João, muitas vezes acontece algumas situações de percas em algumas cidades da região norte, vem familiares dar o último adeus, e eles acabam, por não conhecer rodovia perigosa, sim, acaba também perdendo a sua vida na própria rodovia que eles iam dar Então são sentimentos que a gente precisa cuidar. Agora com a MT Park pegou, a gente vai fazer um trabalho, inclusive agora 8h30 eu vou ter uma conversa com o pessoal da Nova Rota Oeste, porque a gente precisa avançar naquele aspecto. Foi colocado pra gente que ia ter 2 frentes de trabalho, uma vindo por Nobres ali, pelo Posto Gil, outra vindo por Sinop. Do Posto Gil vejo trabalhando, lá de Sinop ainda a gente não viu trabalhando, quero ver qual que é o cronograma, qual que é a programação. Por quê? Se você pega lá da entrada da cidade de Sinop até a saída de Sinop vindo pelo norte ali, sim, demora 1h30 para você passar todo aquele perímetro urbano. Sim. É um fluxo muito gigante de acidente. Então, se nós resolvermos esse problema de criar aquelas perimetrais do lados ali, você vai tirar esse afogamento. A região norte vai ser bem contemplada também. Então, não é somente Sinop, é a região norte que vai ganhar com todo esse processo. E nos últimos anos,
Para quem está aqui em Cuiabá e muitas vezes não vai na 163, né? E dependendo do período que você foi, não entende a dinâmica dela. A 163, até há 8 anos, 7, 8 anos, né? Ela escoava toda a produção, ela vinha sempre direção sul. Sul, exato. Né? Com a questão do porto de Miritituba, né? Eu falo isso porque eu tenho parentes em Sim, Terra Nova. Tá perfeito. Antes eu passava Sinop, né? Falava, agora tá tranquilo. Agora quando a gente passa Sinop, a gente fala assim, agora piorou. Porque tem um outro detalhe aqui, Edmilson, que é muito interessante. Eu falo isso que eu sou bem rodado em termos de Brasil e de Mato Grosso, né? Eu ainda vou lá em Rondolândia para enzerar, né? Eu tô com 141 municípios rodado. Só falta Rondolândia. Tem uma outra questão. O mesmo motorista, eu falo que o motorista profissional, o mesmo motorista que sai lá do Porto Santos, Porto Paranaguá, ou sai do Nordeste trazendo veículos para cá, devido ao número de fiscalização e a qualidade do asfalto, ele vem dirigindo de um jeito até atravessar as fronteiras. Quando ele passa de Goiás para cá, ou do Mato Grosso do Sul para cá, ele começa a diminuir os seus cuidados técnicos de dirigir. Quando ele sai do posto do Gil para cima, até o posto Gil ele cuida um pouco. Do posto Gil para cima, ele vai abandonando a lei. Exatamente. E quando ele passa de Sinop, aí ele chuta de vez tudo. E outra, sem falar, João, que nós temos aí as pessoas, os próprios caminhoneiros indo para Miritituba, mas nós temos uma região que é de Sinop, a cidade de Itaúba, que começou agora a ser um polo de turismo. Exatamente. Então, devido aos lagos da represa, isso, né? criou muito ali pousadas para pescaria, para lazer. Então o fluxo aumentou muito. E aí temos um outro problema, né? Porque a duplicação do BR-63 ela tem que chegar até a Sinop, pela MT-Par. Sim. Dali para frente é uma outra concessão pela Via Brasil, que não tem projeto de duplicação, somente de manutenção da rodovia, até Miritituba. Aí nós temos, então, brigar por essa duplicação, mas nós temos uma outra demanda que talvez se torne muito mais fácil, muito mais rápido, que é a Ferrogrão. A Ferrogrão vai ser o Porto Seco na cidade de Sinop, tira muitos caminhões de cima da rodovia, que vai colocar mais, passando pela Ferrogrão, isso vai ajudar muito aquela região. Sim. Então, são ações que nós precisamos mobilizar para esse processo. A região norte, ela é forte. A região nós temos mais de 32 municípios, são pessoas que acordam cedo, trabalham muito, mandam investimento muito para a capital, porque pagam seus impostos, vêm para o governo estadual, e o que eles querem? Somente o serviço de qualidade de volta. Eu sempre falo o seguinte, ninguém aqui reclama de pagar imposto. Tenho certeza que vocês forem em algum lugar agora comer um pãozinho, comer um pão de queijo, vocês não vão falar, não, mas eu estou pagando tanto de imposto aqui. Vocês não falam, vai lá e paga. O que nós queremos de volta? Nós, cidadão, queremos somente serviço de qualidade de volta. Saúde, qualidade, educação, infraestrutura, é isso que nós queremos. Sem falar que Sinop hoje, ele é um polo educacional, de saúde. Aliás, é um grande problema, né? Sinop... Falta um quê na questão da saúde, né, Denilson? Na verdade é assim, nós temos que pensar, João, que a região norte, não só Sinop como Sorriso também, Lucas, Nova Mutum, o futuro está chegando. Sim. O avanço vem chegando. Com isso também vem os bônus e vem os ônus. Nós temos que estar preparados para esses ônus que está vindo para cá. Então, ali na região norte, a saúde, sim, é que a gente fala, nós temos muita dificuldade com algumas especialidades. A gente tem dificuldade em tramitar em alguns assuntos. E uma das coisas que eu tento apaziguar, eu falo assim, pessoal, não podemos mais ficar brigando município e estado, município e estado. Sim. Parece que quando o município tem um estado presente ali, começa, a saúde é sua, a autocomplexidade é sua. A média e a baixa é minha. Vamos brigar. Tem que parar com isso, porque de uma forma ou de outra, quem vai sofrer na ponta é somente a população mais carente. E aí que entra uma questão que a gente fala. Eu vou dizer um número para vocês aqui, assustador, que talvez a gente tivesse um número que para mim não engula de nenhum momento, que eu acho que é até absurdo isso acontecer, mas nossa região lá, a realidade perdemos uma criança por semana lá, por falta de UTI. Olha só o que nós estamos falando. Olha o que nós estamos falando de estrutura. João, Juliana, Laurindo, pensa assim da seguinte forma. Essas crianças, elas nos veem como super-heróis delas. Sim. Elas, tipo assim, elas estão tranquilas, elas querem ser abraçadas, sentimento ali. E quando ela precisa mais de ajuda, não temos UTI. Então, aí tem um outro sentimento também de acolhimento. Essas crianças que estão reguladas naquela região ali, que nós não temos. Pessoal, estou dizendo o seguinte, nós não temos leito de pediatria naquela região norte do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês estão compreendendo, não estão falando que está faltando. Nós estamos falando da falta de não ter.
É isso. E não dá para entender isso. Não é deputado. que é insuficiente, é Sim. que não tem nenhuma. Não tem. Não tem. Viu, deputado, desculpa até interromper o senhor, é o seu raciocínio, mas não dá para entender isso. Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum, regiões produtoras, regiões ricas. De alto E com IDH, né? Com alto IDH e uma grande concentração de pessoas, não ter um leito de UTI pediátrico. Exatamente. Aí a gente fala assim, quando foi feito os últimos leitos de UTI? Foi na época de Pedro Trax. Lembra daquela ação glamurosa que houve até inclusive prisão, profissionais, corrupção. Foi aquele momento lá que foi tirado as UTIs e depois não teve mais. Mas aí que entra uma situação que muitas vezes eu tento ser bairrista e falar para aquela população. Quando vai se discutir, aonde nós discutimos que vai melhoria para a região norte? É aqui na capital. É aqui que nós estamos discutindo esse processo. Como que a gente vai levar esse processo lá? Com lideranças aqui inseridas no processo. Se nós não temos representantes, por exemplo, nós temos mais de 400 mil eleitores. Por que eu gosto de frisar não na quantidade de habitantes? Porque a quantidade de habitantes ela pode ser flutuante. Eleitores é realmente estar com a sua residência fixada naquela cidade. Então, nós temos mais de 400 mil eleitores. Se vocês analisarem 400 mil eleitores, nós conseguiríamos ter pelo menos uns 8 deputados estaduais daquela região, representando, cada um na sua micro-região, lutando, buscando, pavimentação, saúde, educação. Nós elegemos somente um deputado estadual da região. Titular, só o deputado Gilmar. Só o deputado Gilmar, que é líder do governo, que já atende já o estado por inteiro. que Que é Perdeu alguns que tinha há longo tempo, né? Perdeu. Mas isso... E o Gilmar isso, tem que cobrir o estado todo. Mas né? isso, deputado, isso aí a gente sabe a causa e sabe por que originou isso, né? As pessoas se tornaram excessivamente ideológicas, esqueceram da saúde, esqueceram da segurança, esqueceram do asfalto, Exatamente. né? Quando eu olho a votação em Mato Grosso, eu assusto. Tem gente que elegeu o deputado que é amigo da Michele Bolsonaro. Ou Sem seja, conceito, né? qual que é o conceito disso? Tá? Eu sou amigo do fulano de tal, então posso ser eleito. Eu imagino que o projeto dela não seja isso só, né? Mas assim, é absurdo. É muito simples, né? Por exemplo, o que é ser um bom político, né? Já percebeu isso? O que é ser um bom político? Político é gostar de pessoas, é cuidar de pessoas. Então, aquela pessoa que nunca teve sequer uma representação, nunca participou de um clube social, nunca fez nada, nunca ajudou a sociedade, ela se candidata, ela coloca, ela não vai ter o processo por inteiro. A sociedade precisa começar a enxergar que não dá para eleger cidadãozinho falante de celular, de fazer TikTok. É um absurdo isso. A gente perde muita qualidade, né? Demais, né? A gente fala e a região perde. É que acontece, algumas pessoas vêm até num conceito e falam o seguinte, algumas câmaras de vereadores me perguntam, tá, vamos aumentar os números de cadeiras de vereadores, né? Que é mais que vem mais discutindo agora, né? Depois do IBGE surgir, vai ter essa discussão. Eu falo, pessoal, o problema não é a quantidade, o problema é a qualidade. Então, se nós investirmos na qualidade, a gente não está dizendo de forma nenhuma que aquela pessoa não tem direito. Todos têm o direito de concorrer, de participar do processo eleitoral, aquela coisa toda. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que esse processo, muitas vezes, se a população não saber reconhecer um bom político, quem perde é a sua região por um todo. Ela perde. E não é uma questão de direita, esquerda ou centro. Não. Você pode ter esse ideal, mas escolhe dentro disso quem defende a sua região. Perfeito. É alguém que está ligado à sua região, ao seu aspecto, né? Quem sabe o que vai fazer dentro do parlamento, né? Exato. Vamos a Mirassol do Oeste, o nosso parceiro Tadeu Benites, tem uma pergunta para o deputado. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, senhor João Edson. Bom dia, companheiros da rede. Bom dia, Mato Grosso. E bom dia, deputado Adenilson Rocha. Deputado, o senhor ficou na suplência na última eleição e está exercendo o mandato por inicialmente 30 dias. Disse numa entrevista, entre outros assuntos, que no seu mandato não haverá corrupção. Por que esta ênfase em corrupção, já que vai ocupar a cadeira por curtíssimo espaço de tempo? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Vamos lá. Na verdade, a minha fala não é bem nesse conceito, né? Porque até mesmo eu fazer uma afirmação dessa, o processo é gigante, né? Eu vou fazer uma afirmação dessa, eu tô falando assim, peraí, vou colocar todo mundo dentro da situação, vocês não mexem aqui. Eu sempre trabalhei de uma forma, de uma pauta, de sempre com transparência tudo que eu faço. Eu nunca fui uma pessoa de trabalhar com obscuridade. Então, quando a gente traz essa parte dessa palavra que a gente sempre peca e derruba muito a sociedade, que assombra a sociedade, é porque eu falo assim, eu já sofri muito com percas, inclusive da minha família, por falta de estrutura num hospital regional, que a minha irmã faleceu lá, inclusive na época de Pedro Tax, que foi por motivo de resultado de corrupção.
Então eu preciso sempre deixar isso bem claro, que o meu trabalho sempre vai ser transparente, sempre vai buscar o que é correto, o que é certo. Eu sou empresário da área de tecnologia, o que eu tenho na minha vida como sustento é minhas empresas. Ali eu me sustento. A política eu faço porque eu gosto, porque eu amo. Então eu preciso, na verdade, sempre focar nesse assunto, porque o que acontece? Você ser corrupto é algo, por exemplo, que a gente parece que o político ele tem que provar diariamente que ele não é corrupto. Porque quando você automaticamente entra na política, automaticamente você já coloca em você uma taxa em você. Que você é político, você tem... todos os políticos roubam. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos políticos bons, pessoas do bem, trabalhando com a sociedade, trabalhar por um projeto. E a gente precisa provar. E é esse meu trabalho. Para quem não me conhece, por exemplo, a Laurinha não me conhece. O João não me conhece, a Juliana não me conhece. Ela precisa saber. Fala, quem é você? Fala, eu sou essa pessoa. Vou provar para vocês que a política certa, a política do bem, funciona. Que a política, sem você ter apadrinhamento, sem você ter aqueles alicerces, aquela situação toda, ela dá certo. É esse meu trabalho. Então, quando a gente usa muito essa expressão, para dizer para a população, assim, fique tranquilo. Nesse período que eu estiver aqui, que eu tiver como transparência, que eu tiver que dizer para vocês de que forma estou fazendo, que eu uso muito mesmo minhas redes sociais, para dizer, se eu digo para a população, mas você usa muito? Uso. Porque quando eu me entrei como vereador a primeira vez, eu falei para a população, esse vai ser o mecanismo de dizer para você o que eu estou fazendo. Em que lugar que eu estou, que jeito que eu estou, de que eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo. Então, quando eu fixo essa situação, eu digo para todo mundo o seguinte, eu preciso provar para o Estado do Mato Grosso que a gente pode sim fazer uma política do bem. E é essa forma que eu quero entrar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, nesse período que eu estiver aqui. Até porque o político lida com o dinheiro dos outros, né? Perfeito. Não é o seu dinheiro. Então essa sempre deve ser uma constante. Nós estamos falando aqui com o deputado estadual Edenilson Rocha, de Sinop. Edenilson, Sinop, por mais que a sua base seja Sinop, quando fala base de Sinop, a gente já lembra do entorno. A gente vai lembrar de Santa Carme, de Vera, de Cláudia, União do Sul, né? União do Norte lá em cima, que chega em Peixoto de Azevedo também, né? É um distrito de Peixoto que hoje tem mais população do que Peixoto, né? Terra Nova, Itaúba, Santa Helena, tá tudo ali em volta, né? Dentro da região, como que é a sua relação? Eu sempre tive tranquilidade de tramitar na região, porque eu conheço a região, eu nasci na região. Eu nasci em 1980, em março de 1980, num distrito, que então é distrito da cidade que hoje é uma cidade que é Itaúba. Sim. Né? Mas é distrito da cidade de Colíder. Então sempre tramitei muito bem, sou empresário daquela região, tenho investimentos ali. Eu falo para todo mundo assim, eu sou um apaixonado pela região norte do estado do Mato Grosso. Eu vim conhecer aqui a capital, já estava adolescente. Fui conhecer São Paulo depois que eu tinha 20 anos. Então sempre fui uma pessoa do interior, sempre fui uma pessoa que estive lá dentro. Só que eu sempre soube bem representar a região norte. Eu, até mesmo como meio empresarial, nós temos uma empresa que exporta tecnologia para todo o país. Nós somos uma das únicas empresas do Brasil, líder nesse segmento que nós fazemos, Sim. que atendemos de 100% dos estados brasileiros. E nós saímos de onde? De Sinop. Sim. Já houve oportunidade de falar para mim, vamos para o grande centro. Eu falei, não, aqui é meu lugar. Aqui eu gosto, aqui eu saio Sim. daqui, vou lá, vou comer meu espetinho, vou comer um pastel, vou no Rio Telespires pescar, vou em outros rios. É o que eu gosto de fazer. Então, a minha relação com a região norte é uma relação gigante, uma relação de amor mesmo, e eu vou cuidar muito bem dessa região, porque a gente sabe a dificuldade que tem aquela região. E até a gente fala então assim... Então você foi pescador do Rio Renato? Eu, na verdade, sou o seguinte, a gente fala assim, eu tenho barco, tenho motor, tenho tudo, só que eu vou pro rio pescar, não, eu vou para tomar um guaraná, comer uma carne, mas pescar, acho que eu não tenho muito aquela paciência, não, mas eu gosto, quem vai pescar lá e traz o peixe para nós comer. Já deixo até o convite para quem quiser me convidar para comer um peixe na sua casa, estou à disposição. E uma das coisas que as pessoas falam é o seguinte, as pessoas não conseguem entender, Sim. João. A gente fala assim, poxa, mas a região norte, a região rica, totalmente expansivo, voando. Por que tanta falta das coisas, né? Só que as pessoas não, como eu falei, elas não entenderam que aquela região é uma região que chega a muitas pessoas de outras regiões que vão lá em busca de oportunidade. Aí que vão começar algumas dificuldades. Por exemplo, vem pessoas lá para... vai ter que ter uma escola, vai ter que ter uma EMEI, vai unidade de saúde para toda a região norte do estado do Mato Grosso. Chega pessoas ali dentro, passando dificuldade, passando fome, que sai de locais que o Brasil é gigante, saíram, a última alimentação deles foram lá na partida.
Então, tudo isso aí traz uma dificuldade para todos nós. E a cidade ainda falta muita mão de obra. E tem uma questão que é a relação da notícia, né? Como são municípios novos, as pessoas sempre mostram a pujança do município. Esquece que esse crescimento ele vai gerando também um afavelamento. Em Sinop tem regiões ali que, dentro da cidade, né, na periferia da cidade, que hoje é favela. Né? Eu não vou dizer favela, né? Não vou dizer favela, mas eu falo assim, são casos bem populares, né? Que inclusive nós temos um local lá que chama-se Nico Baracate. Isso. Os apartamentos lá, ele foi já tem anos parado, que vai atender muita população ali e não foi entregue. Então, estava barrado nessa parte. Então, acaba não tendo o crescimento das casas populares que a gente é conhecida, né? Então, isso traz um prejuízo social para a cidade, né? Mas daí você pega e fala assim, tá, vamos lançar aquela região do Nico Baracate, o residencial Nico Baracate. A hora que você lança aquela residencial ali, automaticamente vai precisar estar o Estado presente. Sim. Vai precisar estar uma escola, vai precisar de ter uma creche para colocar as crianças, vai precisar ter um posto de saúde, vai precisar ter um ponto de posto policial. Tudo isso é infraestrutura. Então, isso chama-se auto-organização de uma cidade. Sim. Então, temos que buscar esse conceito e buscar ajudar sempre a nossa cidade. E eu falo uma referência ali que eu digo, não é de Sinop, é da região norte. Nós pegamos ali, que parece assim, quando nós chegamos a gente desce de Nova Mutum, não sei se vocês já perceberam isso, o João que já conhece lá. Sim. Você sai de Nova Mutum, parece que você está em outro estado, que é uma outra realidade. Que há uma diferença normal de tradição ali que vem para aquela região, sim, que nós temos que lutar muito para poder estar sempre ajudando a região. Eu queria trazer uma atualização. Nós iniciamos o jornal hoje falando que a PF estava andando pela cidade, sim, ia ter alguma operação. O site Repórter MT deu a notícia. Polícia Federal fecha o Shopping Popular em operação contrabando que vendia importados de forma clandestina. A matéria é do Repórter MT. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira, dia 16, a Operação Sign-Off, com a finalidade de desarticular a organização criminosa responsável por complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos. Foram empregados 180 policiais federais e 74 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto, em São Paulo, e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Segundo informações, somente em um ano, esse esquema teria movimentado mais de 120 milhões de reais. Então, amanhã, nesse jornal, durante o dia, e amanhã nesse jornal teremos mais informação sobre esse contexto, essa operação da polícia, né? João, eu queria até frisar uma situação, porque vamos dizer assim, quando você, usando a palavra de Dante, né? Quando você entra muito empolgado, você quer trabalhar muito. E uma das visões que nós temos ali, por exemplo, a região norte, ali, por exemplo, a cidade de Sinop, nós temos um aeroporto municipal lá, que hoje já é um aeroporto regional, que foi um dos nível nacional, quando o tráfego muito de transição de gente ali. E a gente precisa ter um aeroporto de cargas regional naquela região, para poder também estar circulando nossas cargas. E esse aeroporto, que eu quero frisar, também não é nesse ponto, ele tem uma porta de entrada, principalmente para a região norte. Nós tínhamos que trazer mais para aqui, discutir mais, através com o governador, através com outros deputados, outros parlamentares, nós temos que industrializar mais a região norte. Nós temos aí, por exemplo, vamos colocar ali, algumas regiões de alguns lugares, que montadoras de veículos, de carros, de automóveis, logo nós vamos ter a Ferrogrão ali, que pode ter essa logística. Com isso a gente vai vender mais nosso estado, nossa região, mostrar que nós podemos sim fazer um estado um pouco também diferente em outro segmento. E essa é uma demanda minha. Eu sou sonhador, eu gosto de sonhar muito. Eu vou atrás dessa demanda. Eu preciso fazer nessa região virar um polo industrial também ali, um polo de... Eu acho que Sinop e a região contempla um parque industrial ali, que podemos trazer montadoras de carros, de veículos, para atender todo o estado do Mato Grosso e a região norte do nosso país com qualidade. Então, isso que eu vou buscar também nesse período que eu estiver aqui, fazer essas provocações iniciais. Aliás, a companhia precisa aumentar o número de voo para Sinop também, né? Porque ele chega lotado, sai lotado, hoje é uma das passagens mais caras aí para Sinop. Eu falar isso, diminui o valor também, né? É absurdo. Hoje, por exemplo, nós temos voo
direto para Campinas, Guarulhos, para Sim. Brasília, para Cuiabá, e agora tem uma companhia que já está abrindo direto para o Nordeste. Sim. Então a demanda é muito alta. Então a gente fala assim, quanto mais demanda vai diminuir o valor. Não, quanto mais demanda parece que aumenta mais o valor. É algo... Existe até eu falo que de Cuiabá a Sinop é um abuso, né? Porque o avião quase nem pega cruzeiro, né? São 500 quilômetros, ele sobe e já está chegando. É mais fácil você ir 10 vezes em São Paulo voltado que ser uma vez em Sinop. Sim, um amigo teu. É uma das coisas que a gente fiquei muitas... Até deselegante. As pessoas da região que elas fazem, elas vão até Sorriso. Cuiabá, Sorriso. Que muitas vezes o Sim. custo é mais viável do que você anda ali 80 km até Sinop e acaba pegando voos de Sorriso a Cuiabá, que é mais fácil. Um amigo que veio de Ribeirão Preto dia desse, precisou ir para Sinop, ele disse que ele foi comprar passagem mais de R$ 2.600. Aí o que ele loucura. fez? Foi de ônibus. Eu preferi de ônibus, não dá para... Aqui, dependendo do dia, se você tiver uma certa tranquilidade, Isso- você vai em São Paulo e volta com menos de R$ 500. Isso, o valor do bilhete, que é altíssimo, mas quando tem vaga. Se É. você pegar muito em cima, não tem É, vaga. tem vaga, Não acha. tem Ele vaga. falou isso também. Não tem que vaga. realmente, que o pessoal Então nós está temos que... lotado. Essa concessão, até uma pauta interessante de poder fazer as provocações, para a gente poder ver Sim. se conseguimos também diminuir esse custo de É passagem. isso que eu estou falando, dá para ir 4 vezes em São Paulo e voltado com o mesmo valor de uma vez Sim. em Sinop. Quer dizer, isso Perfeito. é um absurdo. Já 7 horas e 54 minutos, estamos chegando ao final do programa. Deputado, queria agradecer muito a sua visita, né, e que tenha muitas oportunidades aí no parlamento para eu sempre falo, o maior número de pessoas que ocupar as cadeiras são melhores porque traz o Estado inteiro, né, para o parlamento e isso é necessário. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com a Rádio Conte. É importante a gente estarmos sempre dando a prestação de serviço, a prestação de contas com a população, e quero ficar nesse período aqui, trabalhando muito, para que a gente possa ajudar o Estado do Mato Grosso. E a gente sabe que a política, muitas vezes, as pessoas estão desacreditadas, mas a gente pode acreditar que tudo dá certo sim. Só precisamos de colocar as pessoas certas, as pessoas corretas. E meu nome está à disposição para ser provocado, para ser indicado, para ser puxado. Eu não estou aqui para ser elogiado. Político que gosta de elogio não pode ser político. A política tem que ser cobrada. E isso que eu falo para todo mundo. Tem um custo caro, sou funcionário da população e é isso que eu vou fazer nesses 30 dias, trabalhar muito em prol da população do Estado do Mato Grosso. Giro Conte.